Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai trabalhar a nossa terceira aula. Nessa aula, a gente vai ver a importância da utilização dos métodos e da observação na prática profissional. Então, vamos voltar um pouquinho na aula anterior. Na primeira aula de vocês, nós estudamos o que é o conhecimento, estudamos os tipos de conhecimento. Então, vocês lembram que lá nos tipos de conhecimento, nós tínhamos o conhecimento científico e o conhecimento de senso comum. Hoje, vocês vão entender um pouquinho melhor a diferença desses dois tipos de conhecimento. O que o cientista faz? O cientista, para ele chegar num conhecimento rigoroso, para ele chegar a certezas, ele precisa de quê? Ele precisa de um método de trabalho. Então, o que é o método? O método é uma forma, uma maneira que tu usa de entender a realidade. Certo? Quando nós analisamos a realidade, nós precisamos utilizar um tipo de procedimento. Só que isso não foi sempre assim. Quando a gente falou lá na primeira aula sobre um pouquinho da história da filosofia, que a gente falou em Aristóteles, depois a gente veio para cá, para o período moderno, a gente viu que no período medieval não existia a Revolução Científica. Ela aconteceu depois, quando terminou o período medieval. Então, o que acontece? Quando todos esses filósofos e matemáticos resolveram se debruçar, desenvolver uma teoria sobre o método, foi porque houve essa necessidade em função de todo aquele período que eles estavam vivendo, onde quem administrava o Estado, fosse o rei, fosse o chefe de Estado, sempre administravam baseado nas leis de Deus. E no período moderno, isso foi se terminando aos poucos. Tudo que a gente vive hoje na ciência, a gente vive em função dessa quebra de paradigma. Quando nós paramos para analisar alguma coisa, nós podemos observar, nós coletamos dados, nós fizemos anotações. Isso é o normal do nosso dia a dia. O que difere do conhecimento científico para o conhecimento senso comum, dentro da observação, é exatamente isso, é a forma como nós observamos. Então vamos voltar um pouquinho lá, de novo na primeira aula, quando a gente falou de Galileu Galilei, que foi a pessoa que trouxe toda essa mudança para o conhecimento científico, que Galileu Galilei pegou um instrumento que era utilizado para as guerras, que era uma luneta, e observou o céu pela primeira vez. A partir de Galileu Galilei, então nós tivemos uma outra figura importante, que foi Francis Bacon. Mas antes de Francis Bacon, nós vamos começar, eu vou explicar para vocês os tipos de método. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre como é que isso tudo aconteceu, como é que isso tudo começou. Vamos falar um pouquinho sobre os métodos de abordagem. Nós podemos dividir, na verdade foi dividido na história, os métodos de abordagem como método indutivo, método dedutivo hipotético e método dialético. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses métodos e sobre quem trouxe esses métodos e a importância de cada um deles para a história, para depois a gente chegar lá na observação profissional. O primeiro método que eu vou falar é o método indutivo, que a gente vai entrar então, vai voltar lá em Aristóteles. Vocês lembram que a gente falou lá na primeira aula que Aristóteles foi considerado o primeiro biólogo porque Aristóteles trabalhava com a observação. Aristóteles foi quem fez as divisões de animais vertebrados, animais invertebrados, répteis. Por quê? Porque Aristóteles observava. Só que Aristóteles não tinha um método. Naquela época, ele não tinha criado um método. Isso foi acontecer agora, no período moderno. Mas já pode-se dizer que Aristóteles foi o primeiro a falar, a utilizar o método indutivo, que é o método que vai do particular para o universal, certo? Então, o que quer dizer isso? Isso quer dizer assim, que eu sei que isto é uma cadeira porque eu já vi outras cadeiras antes. Então, esse era o método
que Aristóteles utilizava. Muito superficial, mas para vocês entenderem que para a época dele já foi um grande avanço. Já no período moderno nós tivemos Francis Bacon, que, voltando ao que eu tinha falado antes, pegou as ideias de Galileu Galilei, que Galileu Galilei era um matemático. Ele também não se preocupou em criar um método. Quem se preocupou em criar um método foi Francis Bacon. Francis Bacon, então, utilizou as ideias de Galileu Galilei e buscou o método de Aristóteles. Só que ele criticou o método de Aristóteles. Ele disse, não é bem assim como Aristóteles fazia. Então, Francis Bacon é que trouxe para nós o grande método, principal método no período moderno sobre a observação dos fenômenos. Em contrapartida, nós vamos falar agora do método dedutivo. Quem é o grande representante do método dedutivo? É René Descartes, que vocês também já ouviram falar dele na primeira aula. Vocês lembram que Descartes era um racionalista? Descartes não acreditava nos sentidos. Para ele, os sentidos nos enganam. Então, Descartes só acreditava na razão. Descartes, então, contrariando o método indutivo, cria o método dedutivo. Bom, ele cria esse método, realmente ele cria. Eu estou indicando para vocês um vídeo que vocês vão assistir exatamente as partes do método de Descartes, certo? Descartes, então, o que é o método dedutivo? Ele vai partir do universal para o particular. Então, ele usa um exemplo. Ele coloca assim, todos os homens são mortais. Sócrates é um homem. Portanto, Sócrates é mortal. Esse é um exemplo dado por Descartes para dizer como é que funciona o método dele. Agora vamos vir um pouquinho mais adiante na história. No período contemporâneo, nós tivemos um representante que é o Karl Popper. Karl Popper criou o método hipotético dedutivo. Como é que funciona esse método? Esse método é muito utilizado pela ciência atualmente. Esse método, existe um problema e existe uma solução provisória para esse problema. Depois dessa solução provisória, existe uma crítica. Existe aquele momento em que tu vai fazer a análise do problema e tu vai buscar o erro, para logo em seguida lançar uma outra solução e assim sucessivamente. Então esse se chama o método dedutivo hipotético. E por fim, dentro dos métodos de abordagem, nós temos o método dialético, onde os principais representantes são Hegel e Marx. O método dialético se baseia mais especificamente na luta dos contrários e na polarização. Como é que funciona isso? Hegel e Marx vão dizer que tudo se relaciona e tudo se transforma. Como que isso acontece? Na luta dos contrários. Hegel coloca esse método e depois Marx traz para a nossa sociedade, para o nosso dia a dia, para a nossa vida, digamos assim, na Terra, como ele mesmo diz, né? Que Hegel pensou muito numa coisa mais metafísica e Marx, então, traz para a nossa vida no dia a dia. A diferença do método de abordagem para o método de procedimento é que o método de abordagem, que é o que a gente viu até agora, que eu falei sobre as divisões, é a parte teórica, que a gente vai... Primeiro nós precisamos teorizar para depois fazer a parte prática. Os métodos de procedimento é a parte prática. Quando vocês vão... Primeiro vocês fazem análise do fenômeno, depois vocês vão descrever o fenômeno, certo? Então, os métodos de procedimento existem vários tipos. Como exemplo de método de procedimento, a gente pode utilizar o método estatístico. São vários métodos, mas eu não vou me estender aqui para falar de todos eles. Então, eu vou dar só um exemplo para vocês do método estatístico, que é uma forma que tu tem de trabalhar concretamente o fenômeno. Então, vocês vão pegar um método teórico e vão aplicar dentro do método estatístico, por exemplo. Os métodos de procedimento, pessoal, vocês têm detalhadamente cada um deles na apostila, por isso que eu não vou me estender para falar sobre eles hoje, ok? Por que eu falei de tudo isso
Agora a gente vai chegar então na forma como elaborar um texto. Isso vai ser importante para vocês na continuação do curso. Eu vou falar para vocês sobre as 3 coisas principais, as 3 partes principais que tem que haver num texto: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Na introdução, vocês vão dizer sobre o que vocês querem falar. É um resuminho sucinto daquilo que vocês querem falar, para o leitor se introduzir naquilo que vocês querem dizer para ele. O desenvolvimento é onde vocês vão colocar todas as ideias de vocês. E depois, lá na conclusão, vocês vão dizer qual foi a conclusão que vocês chegaram, dar um resumo de tudo que vocês falaram e dizer qual foi a conclusão que vocês chegaram. Então, pessoal, para concluir, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a observação, que a gente já falou antes, a importância da observação na prática profissional. Lembram que a gente falou, né? Que para se observar, se nós observarmos sem reflexão, nós estamos fazendo uma observação comum. Nós precisamos observar com reflexão. Como é que funciona essa observação com reflexão? Vocês têm que ter um caderninho para fazer as anotações de vocês. Então, por exemplo, se vocês forem observar uma planta, vocês vão ter 2 tipos de observação: a observação reflexiva e a observação descritiva. A descritiva vai dizer, vocês vão colocar ali como é, que cor é a flor, como é que são as pétalas, e assim sucessivamente, né? Tudo que a memória visual de vocês está absorvendo. E a reflexão e a reflexiva já está dizendo, o nome já está dizendo, né? Uma observação mais reflexiva. E a partir daí, desses 2 pontos, é que vocês vão ter um conhecimento mais rigoroso sobre aquilo que vocês estão observando. Então, pessoal, por hoje é isso. Desejo uma boa semana para vocês e não esqueçam tudo que eu falei. Vocês podem procurar mais detalhadamente na apostila e um abraço a todos.